Você se interessa pela psicanálise? Você se sente de alguma forma atraído, provocado por essa psicanálise graças aos meus conteúdos? Outros que decidiram seguir a psicanálise, a aplicação da psicanálise é a minha paixão. Acesse as funções.br para tratar da primeira psicanálise
Bom. Vamos saber. Sem a gente ter feito nada para fora, já está aparecendo. Bom dia a todos. Então, vamos dar início ao nosso centro de estudos hoje, fazendo uma homenagem ao nosso querido professor João Romildo Bueno, que, para nossa grande tristeza, faleceu a semana passada, né? Então, o professor Romildo, inclusive, esteve aqui conosco, como sempre, dando uma palestra brilhante, né, sobre a questão da psiquiatria, do diagnóstico, né? E, enfim, vamos escutá-lo, né? Eu peço silêncio a todos para a gente escutar bem o professor Romildo Bueno nessa pequena homenagem que vamos fazer a ele. Meu nome é João Romildo Bueno. Eu entrei nessa casa com direito à chave em outubro de 1962. E daqui saí devidamente defenestrado ou aposentado em 2004. E sempre foi a minha casa, de modo que aqui eu me sinto à vontade. Essa casa sempre foi aberta. E, pelo que vejo, continua, o que é muito bom. As opiniões são sempre bem-vindas, ainda que discordantes. A gente só pode discordar entre amigos, a gente nunca deve concordar com o inimigo. A discordância entre amigos deve ser estimulada. Mas a gente tem a obrigação de saber que a gente abdicou de alguma coisa. A gente tem que reconhecer a própria incapacidade, a própria impotência. A gente tem que resgatar a mente. Não é que eu vou falar de saúde mental, não quero nem deixar a doença de lado. Não é que eu vou falar de saúde mental sem mente. Por isso é que existe patologia dual. Então, dourar a pílula. Eu estou tratando de algo definido uma ova. Não é nem uma definição, nem um conceito, é meramente uma explicação. É uma interpretação de terceira ordem. E quem faz psicanálise sabe o que é uma interpretação de terceira ordem. Então, vou citar uma pessoa que eu conheci, e de quem eu gostava muito, se chamava Abelardo Barbosa. Atendia pelo apelido de Chacrinha. A minha função hoje é a do Chacrinha. Eu vim para confundir, não para explicar. Eu quero que me deem uma explicação, que me tirem da confusão. E por isso é que é bom falar para pessoas jovens e não tão jovens. Já tomei muito do seu tempo, muito obrigado. Então eu acho que nós temos que dar uma paradinha, uma freada de acomodação, começar a questionar. É temperamento ou pensamento? Volição existe ou não? Eu tenho uma memória atual ou ela é executiva? Uma memória de apertar botãozinho, ícone no celular ou no computador. Vou começar a me questionar sobre isso. Senão, eu vou morrer antes disso, é claro. Não tem nenhum problema. Mas eu tenho que alertar. É meu dever de professor. Se eu vejo de forma diferente, eu tenho que colocar essa forma diferente para ser contestada. Que alguém me diga que a psiquiatria não está amarrada no Estado. Se alguém me disser isso e me comprovar isso, eu aceito. Mas eu posso provar que ela está amarrada no Estado,
que ela serviu ao Estado em várias épocas, desde Pinel. Então eu tenho uma bagagem histórica que me suporta, que me apoia. Tem um pilar que me sustenta. Então me prove o contrário, que eu fico de acordo. Eu não sou turrão. Eu sou provocador. Ensinar é muito mais difícil do que parece. Ensinar pelo exemplo não é possível porque o nosso sistema de ensino não é mais tutelar. Seu pupilo não se agrega, não se cola mais a você, professor. Então, esse método de ensino desapareceu. Fora eu, um jovem, quem me dera, e me interessasse por psiquiatria, eu acho que eu teria feito o meu caminho. Eu comecei tentando entender o mecanismo de ação de substâncias e esbarrei com 3 substâncias muito importantes na minha vida, que foram o LSD, DMT e a psilocibina. Com isso, o professor Emílio Lopes me convidou, eu era um estudante, para apresentar os meus resultados na Academia Nacional de Medicina. Ele era muito amigo do Solério, eu comecei a morar aqui no hospício, onde eu fui chefe de residência durante quase 2 anos, e trabalhava na farmacologia na parte da tarde. Acho que esse é um caminho interessante. Eu aprendi o rigor do método e tive que ser humilde o suficiente para deixar o método de lado para poder atender pessoas. Eu sei que é impossível refazer esse caminho. Eu, com 4 anos de medicina, tinha lido todo Freud. Não tinha entendido quase nada. Mas a voracidade era despertada porque eu tive uma formação de pesquisa. Eu não me interesso em saber do copo, eu quero saber como o copo foi feito. Esse é o segredo. Um jovem que vai fazer psiquiatria precisa começar pelo começo. Separar as duas coisas. Eu vou ajudar pessoas com aquilo que eu tenho. Toda psiquiatria tem. O que está no botequim é isso aqui que eu tenho, é isso que eu vou usar. Da melhor maneira possível. Agora, eu não estou satisfeito com isso. Vou querer saber outras coisas. E aí eu acabei, e recomendo que todo mundo acabe, lendo os gregos, principalmente tragédia grega, é muito bonito, te ensina psiquiatria para burro. Li filosofia, eu fiz cinema, fiz teatro, porque eu estava buscando alguma coisa. Hoje eu sei que as pessoas não têm tanto tempo. Eu fiz parte do grupo do Teatro Estudantil. Nós montamos aqui no Instituto de Cegos, testemunha de acusação, o Homem da Flor na Boca, o Malóquio do Pirandello. E era tudo estudante de medicina. Hoje o estudante de medicina não tem tempo para fazer isso. Mas seria bom que fizesse. Porque a medicina é um universo, não é uma especialidade. Você, para tratar de uma pessoa, você tem que admitir que essa pessoa também é um universo. Eu trato de vários dependentes. Você diz, eu vou cair, não estou aguentando a barra. Eu falei, você faz o que você quiser. Mas vem a mãe, você precisa internar meu filho. Eu falei, eu não. Ele que se interne, você que vai conseguir uma ordem do juiz. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho coragem de dizer isso. Porque eu tive uma formação muito mais humanista. Então, eu recomendo, quer ser psiquiatra, mantenha um pé no humanismo. Humanismo, mesmo que seja enciclopédico, mas humanismo. Porque senão não vai dar certo. Fica um técnico estéril.
insatisfeito consigo e deixando os seus pacientes também insatisfeitos. Então, quem é jovem, deixa de lado um pouco o Facebook e o WhatsApp, pega um Kindle, tem lá Sófocles de graça. Pega lá, sei lá, Aristófanes. Shakespeare já é mais tarde. Aí você vai aprender muita coisa. Tem coisa mais atual, feministamente mais atual do que Lisístrata, Guerra dos Sexos. Foi escrito por Aristófanes, 4 anos antes de Cristo. Está lá no Kindle, é só ler. Esse é o caminho. Tentar diluir a carga da sua limitação no humanismo. Porque aí você melhora a sua atuação. Nós temos que também calçar um pouco a sandália da humildade. Tratamentos na área psi, no setor doença mental, os tratamentos são paliativos. Eu tenho que trabalhar com essa limitação. Tenho que saber que eu ajudo muito mais, de uma forma muito mais eficiente e eficaz, durante um episódio ou uma crise, que depois eu vou ter que usar um tratamento paliativo. Eu acreditava que o lítio prevenisse tudo. Hoje eu já não acredito mais. Também não dá tanta insuficiência renal como dizem. Muito obrigado, professor Romildo. Bom, então, bom dia a todos. Depois dessa demonstração de sapiência do professor Romildo, vamos iniciar a sessão de hoje do Centro de Estudos com a palestra Núcleo de Pesquisa Clínica em Psicanálise, a construção coletiva do caso clínico. A apresentação feita pela professora Ana Cristina Figueiredo, que é professora titular do IPUB, coordenadora do programa de mestrado profissional em atenção psicossocial do IPUB, da UFRJ. Professor. Alô, está funcionando bem? Tá. Bom, depois dessa homenagem para o professor Romildo, eu confesso que estou extremamente emocionada. Eu convivi com o professor Romildo nos anos 90 nessa casa e ele era um marco de alegria e muito amigo do professor João Ferreira, eles andavam muito juntos, então a gente tinha longas conversas em longos almoços e com humor, com esse humor e essa ousadia de ir além do que a gente pensa, do que a gente acha, do corriqueiro, né? E então eu fiquei muito emocionada agora de ouvir, inclusive ele está mais ousado do que nunca, né? Incitando os psiquiatras a não perder o seu lado humanista, né? A ler os gregos, né? As feministas que leiam Lisístrata, né? Foi a grande greve de sexo das mulheres porque seus homens só sabiam fazer a guerra. Então, realmente, eu fiquei muito emocionada. Eu vou tentar apresentar para vocês alguma coisa um pouco mais, digamos assim, dura, mas ele falou em Freud, né? Falou na psicanálise, e a psicanálise está do lado das humanísticas, de um modo geral, né? Mas, ao mesmo tempo, não pode perder o rigor do método, né? Não é exatamente literatura, né? Ainda que Oswald de Andrade tenha dito que o Freud foi o último romancista da burguesia, Freud não queria ser um romancista, na verdade, né? Ele realmente pretendia ser um cientista, um clínico e ter na psicanálise uma teoria e um método de tratamento com o seu rigor, né? Inclusive ele tinha a ambição de que a psicanálise estivesse ao lado das ciências da natureza, né? O que a gente hoje já sabe que não é bem assim, isso era só uma ambição de Freud.
Mas o que eu vou apresentar aqui, eu vou falar da psicanálise, obviamente, mas é muito mais uma aplicação da psicanálise, um uso da psicanálise no trabalho em instituição, no trabalho coletivo, no trabalho em equipe. Já é uma espécie de apropriação da psicanálise para um uso que não é feito necessariamente só por psicanalistas. Ninguém é obrigado a ser psicanalista, mas pode tomar emprestado certas orientações da psicanálise para fazer o seu trabalho, né? Talvez nessa perspectiva mais de aprendiz, né? Nessa direção que o professor Romildo falou, que é aprender. A gente precisa aprender o tempo todo, né? Então é uma indicação que eu acho que o professor Romildo está aqui sublinhando mais uma vez que essa é uma direção importante, né? Então eu vou começar apresentando o PowerPoint para a gente poder se organizar aqui, onde estão as setas. Eu vou tentar usar essa coisa aqui. Aponta para cá, para lá, para onde eu aponto? Para cá. Foi? Não foi. Eu posso passar aqui, não posso? Não sei se está ligado. Ah, já foi. É porque... será que eu não consigo passar aqui? Peguei setinhas. Não, não vai, né? Vai. Eu passo aqui, esquece. Não vai dar certo. Bom, eu vou lendo aqui, vocês vão lendo aqui, né? Antecedentes da aplicação do método na experiência coletiva em instituição. O que eu vou apresentar não é nenhuma novidade para uma série de autores e de praticantes da psicanálise e de pessoas que trabalham junto com esses praticantes, né? Trabalho em equipe na orientação psicanalítica, com ênfase na construção do caso, vem se desenvolvendo há pelo menos 2 décadas por psiquiatras, psicólogos e psicanalistas em instituições públicas ou privadas de saúde mental. Na Europa, basicamente, França, Bélgica e Itália são os autores com quem eu costumo trabalhar, né? E mais recentemente na América do Sul, Argentina e Brasil. Aí destacamos aqui os principais autores, só para a gente ter os nomes, a referência bibliográfica vem no final. Zenoni, Alfredo Zenoni, que é um psicanalista italiano que foi trabalhar na Bélgica e ficou conhecido como Zenoni, afrancesou, né? Então a gente tem publicações dele, Antonio Di Ciaccia, também um italiano que foi para a Bélgica, Alexandre Stevens, ou Stevens, porque também está na Bélgica, eu não sei a nacionalidade dele, Carlo Viganò, um italiano, que trabalha em Milão, né, de Milão, e Guilherme Belaga e colaboradores da Argentina e Henrique Laurent, francês. Né? Então aqui estão as referências principais. Bom, a construção em questão, então vamos discutir a construção, né? A construção em Freud. Bom, Freud falava em construções em análise, né? E ele tentava diferenciar a construção da interpretação, né? Que o arranjo nos elementos do discurso visando uma conduta versus interpretação pontual visando um sentido, né? Freud dizia que a interpretação tem uma ação pontual, que a construção já é um apanhado que a gente faz a partir de determinado momento do trabalho analítico, né? A construção como método clínico ela teria maior alcance porque o caso é o que se extrai desse arranjo do discurso e das ações do sujeito. Não se reduz ao sujeito nem à sua experiência de vida. A gente vai discutir isso, o que é o caso, o que é o sujeito, né? Os elementos do discurso se depositam a partir da nossa inclinação para acolhê-los, não ao pé do leito, mas daí que vem a palavra clínica, klinos, né? Essa inclinação ao pé do leito, mas ao pé da letra. Né? Ou seja, pelas palavras, pelos significantes, né? Que é uma referência importante da psicanálise francesa. Né? Freud não falava em significantes, mas ele vai falar em representações de palavra, representações de coisa, né? Como é que a palavra fica com o estatuto de coisa, como é que a palavra se articula num processo associativo, etc. Né? E a psicanálise francesa, a partir da orientação de Lacan, vai falar no significante como uma espécie de átomo, né, de núcleo do discurso, da fala, da palavra. Né? Voltando ao clinos grego, me lembro do professor Romildo, disse, vamos aos gregos. Né? A etimologia nos leva aos gregos, mas muita coisa nos leva aos gregos também. Bom, construção no trabalho em equipe visa partilhar esses elementos de cada caso em um trabalho conjunto. Esse é o ponto, digamos assim,
de inflexão do que é a psicanálise como um tratamento individual, o que é um trabalho orientado pela psicanálise. O que seria impossível na via da interpretação, né? Então, a construção é um recurso que pode ser compartilhado. A interpretação, ela é um ato muito específico e muito singular, né? Então, é uma outra distinção que a gente faz. Espera aí, que agora... Ele está demorando, ele está meio lento, eu não sei se tem... Hã? Aqui já foi também, mas é que acho que eu não sei se eu pulei algum slide, acho que não. A construção versus o estudo. Agora pulou. É que ele demora, eu aperto, ele demora a responder. Construção versus estudo de caso. Aqui eu estou fazendo uma distinção, né, entre dois paradigmas de trabalho com relação ao caso. A construção se dá a partir dos elementos fornecidos por determinado modo de apresentação do sujeito. Ou seja, o sujeito se apresenta de várias maneiras, ele se apresenta muitas vezes de uma mesma maneira, que a gente vai dizer que é o estilo dele, o modo dele estar no mundo, mas ele também varia, todos nós, né, não somos iguais a nós mesmos o tempo todo, né? Então esse modo de apresentação do sujeito, ele tem uma contingência, pode ser de um jeito aqui, pode ser de um jeito ali. E um diagnóstico, a psicanálise trabalha com um diagnóstico mais estrutural, referido a determinantes simbólicos, que aí eu estou chamando de significantes, palavras que nomeiam, que localizam o sujeito, eu vou voltar a falar nisso. Esses determinantes simbólicos do sujeito que o representam e o localizam em relação à sua alteridade, aquilo que é outro nele, por isso que a gente usa o outro com letra maiúscula. É algo que é outro nele e que ele vai projetar isso nas outras pessoas. E o seu objeto, que seria a dimensão pulsional, né? Aí a gente teria toda, não vou falar sobre a teoria das pulsões, mas a dimensão pulsional, a dimensão libidinal do objeto, da escolha do objeto, que não é o objeto só as coisas do mundo, mas é como é que é a minha relação libidinal, pulsional com os objetos, né? Então essa dimensão dessa alteridade, o outro em mim, que eu projeto nos outros, e a minha relação a esse objeto pulsional, esse objeto da libido, é ali que a gente tem referências precisas para localizar o sujeito, né? Esses elementos são recolhidos por cada um da equipe para tecer o caso e extrair uma direção comum para a equipe, para ela poder trabalhar, mas singular para cada sujeito. Articula sujeito e sintoma. O segundo, sintoma, é efeito e sustentação do primeiro, sujeito. Então, para a psicanálise, não tem sujeito sem sintoma e não tem sintoma sem sujeito, né? Estão articulados. O sintoma é aquilo que se manifesta de algo que está oculto, que não está visível, que não é uma evidência. Então, essa articulação sujeito-sintoma, ela é específica do trabalho da psicanálise, né? O estudo de caso, por sua vez, dá prioridade aos referenciais teóricos em pauta para se fazer inferências sobre o paciente ou definir condutas correspondentes que tendem a ser padronizadas de acordo com os diagnósticos psicopatológicos pré-estabelecidos e seus respectivos protocolos, né? Nesse sentido, desarticula sintoma e sujeito, né? Supondo que, ao eliminar o segundo, o sintoma, pode retificar o primeiro, o sujeito. Eu aí exagerei um pouco, né? Essa disjunção sujeito e sintoma dentro da medicina de um modo geral, né? A gente tem sintoma de uma doença, sintoma de alguma patologia, é sinal de que a patologia está lá, ela tem que ser tratada e curada. É uma lógica talvez um pouco simplista da medicina. Vendo o professor Romildo falar da medicina, a medicina é bem maior do que isso, mas enfim, seria uma lógica mais simplista da medicina, de que sujeito e sintoma estão desarticulados. E é preciso combater o sintoma. Na medicina isso funciona, mas quando a gente fala do sujeito, da subjetividade, no campo da psiquiatria, a gente já tem que ver de que sintoma a gente está falando, né? Os sintomas psicopatológicos estereotipados, realmente eles não devem ser cultivados nem elogiados, mas alguma coisa da sintomatização do sujeito está presente nesses sintomas psicopatológicos. É como se a gente jogasse fora o bebê com a água do banho. Tem uma água do banho que tem que ser jogada fora, mas o bebê / sujeito, né, vai sintomatizar de alguma maneira. Tanto é que a gente sabe que um bipolar não é exatamente igual ao outro, ainda que tenha uma sintomatologia comum a eles. Ou um esquizofrênico, né, ou sei lá, um obsessivo, seja qual for o diagnóstico,
há sutilezas de diferenças na singularidade, aí é que a gente pode isolar um pouco o que eu estou chamando de sujeito, né? E tem uma água do banho aí, que é uma sintomatologia mais patológica, que realmente não... Ela deve ser depurada, mas às vezes a gente joga fora o bebê com a água do banho, né? Essa é a questão do sintoma para a psicanálise, tem essa diferença. Vamos ver se ele vai. Eu já apertei, mas não foi. Já apertei 2 vezes. Foi uma vez só, né? Bom, estudo de caso em psicanálise, né? Em psicanálise também se fala em estudo de caso, né? A construção do caso, e a gente está tentando dar uma outra visada a esse método que a gente está chamando de construção do caso, né? Os estudos psicanalíticos apresentam variações metodológicas. Por exemplo, a construção do caso implica direta ou indiretamente a subjetividade do psicanalista. É uma ficção do analista, é um texto literário, é uma escrita subjetivada do analista, etc. Isso é uma leitura que se tem. A gente pode dizer, mesmo, quando o analista constrói o caso, ele está falando do trabalho dele, ele está se colocando na história de alguma maneira, ele é sujeito nessa construção do caso. Isso é uma corrente da psicanálise. Gente, eu estou gripada, se eu falar muito tempo, eu vou tossir, não tem jeito. Vamos lá. Segundo, contra-transferência do analista, né? Que a transferência seria do paciente para o analista, contra-transferência seria do analista para o paciente. A contra-transferência do analista como parte no processo de construção do caso. É uma outra corrente da psicanálise, que vai dizer que o modo como eu reajo ao que esse paciente desperta em mim é um critério, é um orientador para eu poder construir o caso, né? Isso foi muito comum nos psicanalistas dos anos 50, chamados pós-freudianos, e depois foi muito combatido, né? Que a contra-transferência, na verdade, ela é um problema para o psicanalista e não um indicador de como ele deve construir o caso, né? Então temos aí... obrigada, Mauro. Temos aí também uma outra tendência que foi muito forte nos anos 50, não sei se continua, talvez em alguns autores hoje, não sei dizer. Terceiro, a experiência clínica restrita ao encontro analista analisando no dispositivo de consulta. Atendimento exclusivamente individual, em consultório privado, com o uso do divã. Então, os estudos também são restritos a esse dispositivo com esse modo de funcionamento, né? A ausência do trabalho em equipe como dispositivo do caso, implicando em outro tipo de estudo e outra aplicação do método. Então, quando a gente está falando em um trabalho coletivo, construir coletivamente, construir equipe, a gente já está em outra metodologia, ainda que orientado por princípios e categorias específicas da psicanálise, né? Mas eu destaco principalmente o 1 e o 2. O quinto, a perspectiva da observação objetiva do estado mental em um conjunto de sinais e sintomas como elementos do método, incluindo uma observação empírica da transferência e da fala do sujeito. É uma metodologia usada na escola alemã, até aqui no IPUB, o professor Carlos Edson trabalhava com isso, que é tentar localizar como a transferência aparece a partir de palavras que se repetem durante o tratamento, né? Então, era uma espécie de métrica da transferência. Como é que eu posso localizar a transferência num tratamento individual, né? A partir dessa quantificação de palavras que se repetem no tratamento, né? Aí as sessões eram gravadas, etc. É uma tentativa de objetivar e de quantificar e de localizar a transferência, digamos assim, objetivamente. Eu destacaria o 1, que é uma controvérsia, quer dizer, até onde o psicanalista está implicado, ele próprio como sujeito, na construção do caso, né? A ideia é que ele se retire disso, o máximo que ele puder. Mas o que fica da subjetividade do analista? E o segundo, a contra-transferência, a subjetividade do analista, mais ainda implicada na construção do caso. Ele se coloca na construção do caso. E o que a gente pensa, ou pelo menos essa corrente de analistas com quem eu trabalho, acha que isso é exatamente você obnubilar qualquer possibilidade de construir o caso. Você está construindo a sua história através do paciente, né? E o último, essa observação objetiva do estado mental, isso aí é uma discussão, né? O que você está realmente aferindo aí da transferência com essa proposta de quantificação para localizar a transferência em determinado tratamento, né? Os autores citados aqui são Pierre Fédidat, Lucie Ribéry,
Marta Dagor, que é brasileira, Luiz Fernando Barthes, também brasileiro, Guimarães e Bento, também autores brasileiros. Aqui autores franceses e brasileiros. Essa referência dessa pesquisa alemã propriamente dita, alguns deles mencionam, mas não trabalham exatamente com isso. E eu não tenho uma referência precisa dos estudos alemães, né? Mas a ideia seria essa, de tentar fazer uma pesquisa objetiva. Construção do caso e transferência. Ainda dentro do modelo do dispositivo analítico, o tratamento individual. O que se extrai de comum a esses estudos que eu mencionei aí na literatura brasileira é que a transferência é um ponto irredutível em estudos de caso em psicanálise. E o modelo é o consultório. Então, todo mundo reconhece que é a transferência, mas como é que ela se define, como é que ela pode ser estudada, como é que ela pode ser apreendida no tratamento, aí varia. Transferência, contra-transferência, é o analista que se põe na história, é a contra-transferência que indica, ou não, o analista se isenta e a gente tem um modo mais objetivo de avaliar, etc, etc. Né? Mas a transferência está lá como um conceito fundamental. Questão, como se define ou se localiza a transferência no processo? Aí tem algumas versões. Transferência como conjunto de sentimentos e fantasias dirigidas ao analista. É uma definição mais geral da transferência. E aí você pode supor, em algumas palavras que se repetem, tentar localizar vestígios dessa fantasia, né? E desses sentimentos dirigidos ao analista, né? O analista é incluído em uma das séries psíquicas do Analisando, é uma definição estrutural de Freud. A primeira, ele também fala na primeira, mas ele vai dizer, olha, não, na verdade, o analista, ele é incluído em uma das séries psíquicas do Analisando. Aí você diz, nossa, coisa esquisita, o analista entra na série psíquica? Não, ele não entra, né? O que entra são as palavras. Então, é o que Lacan, com a teoria do significante, vai ajudar a gente a compreender melhor essa definição do Freud, que é um significante do analista entra como parte do processo associativo da série significante do Analisando. E ali tem um enganche ali, né? Esse enganche é o que sustenta a transferência, né? Então, o Lacan vai dizer que é um significante qualquer do analista. Ah, ele tem um consultório bacana, ou não, ele é tido como um grande medalhão, ou não, ele é muito estudioso, qualquer coisa que vai se enganchar na fantasia do Analisando e por aí ele vai se dirigir a esse analista que vai ser o analista de escolha dele, né? Contra-transferência como bússola, que é a ideia dos pós-freudianos, como eu já falei, que acham que a contra-transferência, ou seja, os efeitos em mim daquilo que o paciente provoca é que são a minha dica, a minha direção para eu construir o caso e para eu conduzir o tratamento, né? Isso foi extremamente criticado. Freud nunca defendeu essa posição e Lacan, então, se recusa a admitir que a contra-transferência possa servir para alguma coisa, senão para atrapalhar o tratamento. E ele vai dizer que a contra-transferência do analista não passa de resistência do lado do analista. Isso é uma posição radical da escola francesa, né? E o sujeito suposto saber, que é a definição que Lacan dá, que é bastante complexa, difícil da gente explicar tão rapidamente, porque é um sujeito que é suposto a um saber que é suposto. Então é tudo suposto, não tem nada evidente. Que saber é esse? Está suposto. Está lá, mas está lá onde? Ah, está lá no inconsciente, mas ele está pronto no inconsciente, então a gente só desvela esse saber pronto. Ah, não, ele se produz, ele é suposto. Ele se produz no processo analítico. E no processo analítico, esse sujeito é o sujeito do inconsciente. Então é tudo suposto, tudo obscuro, não tem nenhuma evidência nesse sujeito, nem nesse saber. Nada é evidente. Então a transferência seria bastante opaca a um conhecimento objetivo. Essa é a conclusão que a gente chega, pelo menos com a escola francesa, né? A escola alemã talvez vai dizer outra coisa, mas enfim. Então essas definições da transferência, eu coloquei assim, digamos, as mais paradigmáticas, já mostram que transferência não é um conceito simples de definir, né? Como extrair suas consequências e resultados no acompanhamento longitudinal dos casos? Fica essa pergunta aí. A gente precisa da transferência para poder tratar, né? E para poder falar do caso. Aguardando. Vou tentar de novo. Aqui para cima não foi, para baixo não foi. Por aqui.
Quando eu apertar, vai ter uma mudança radical aqui. Também não. Foi. Transferência e instituição. Algumas anotações rápidas, né? Que a gente vai entrando mais, saindo mais do consultório, da relação dual, do tratamento analítico clássico. A gente já vai entrando um pouco mais nessa questão da instituição. Transferência como fenômeno pode se dar em qualquer tratamento. Freud diz isso claramente. Então, a transferência não é um privilégio do tratamento analítico. Agora, o que você faz com ela é que é a questão. Também chamado de vínculo. Pressupõe a relação que se estabelece entre terapeuta e paciente de modo geral. A gente usa muito a palavra vínculo quase que como sinônimo da transferência, né? A transferência é um conceito fundamental da psicanálise. Então, na psicanálise, ela é tratada como conceito, ainda que ela possa ser tratada como fenômeno que acontece em qualquer tratamento e ter como sinônimo a palavra vínculo, ligação, relação, etc. É um conceito mais complexo do que o chamado vínculo e se manifesta de modo ambivalente no tratamento. Aí é que está a questão. Freud vai dizer, olha, a transferência ela tem uma ambivalência. Transferência não é só um vínculo, porque quando a gente fala em vínculo, a gente diz, legal, tem um vínculo. Se tem um vínculo, está tudo certo. A transferência não está nada muito certo. Por quê? Na neurose, ela pode aparecer como resistência. Aquilo que é condição para o tratamento é um empecilho, um obstáculo para o tratamento, e Freud estudou muito isso e falou muito nisso, né? Então não vou me estender aqui. E na psicose, que a gente sabe que a resistência é muito mais um mecanismo neurótico, da ordem da neurose, ou do campo, que na referência do CID ou da DSM seriam os transtornos de personalidade, de um modo geral, tentando fazer algum tipo de equivalência. No campo das psicoses, a erotomania e a perseguição, que são as duas dimensões mais óbvias da manifestação, digamos assim, ambivalente da transferência. A erotomania, o sujeito tem certeza que ele é amado pelo seu terapeuta. Ele é amado pelo outro. O outro me ama. Essa é a erotomania, né? E a perseguição. O outro me persegue, o outro quer meu mal. Então, são duas maneiras de manifestação desse vínculo, que é um vínculo, né, com o outro, com esse outro, com o terapeuta. Diga, Mauro. E que é nefasto, é prejudicial ao tratamento. É porque isso está sendo transmitido pela internet. Houve um problema na internet. Então, não sei se a gente vai ter que repetir tudo, não sei o quê. Não, só continua. Ainda bem. Porque os presenciais têm prioridade. Afinal de contas, num dia chuvoso, se deram ao trabalho de estar aqui. Ficar um dentro do outro. Né? Vocês não podem gravar e depois passar, se vocês só ouvir. É que não sabe, mas é que nem no YouTube, a gente vê ao vivo ou vê depois, não grava e depois.
Depois eu gravo, se for o caso, essa palavra. Eles vão reproduzir o que eu estou apresentando hoje em outro local e a gente segue aqui. Esse computador aqui, você fez o computador? Que aqui acabou de vir.
A gente já entra lá. Estávamos aqui, né? Bom, vamos lá. Então, estou com 2 computadores, estou toda equipada, a coisa continua sem funcionar. Mas vamos lá. Já vi a transferência como fenômeno, pode se dar em qualquer tratamento, também chamado de vínculo. A transferência é um conceito fundamental da psicanálise, mais complexo do que o vínculo, tem essa dimensão ambivalente, resistência na neurose, erotomania e perseguição na psicose, que são os exemplos extremos. Freud vai falar também em transferência negativa, que é quando há uma ruptura no tratamento, nada leva adiante. E a transferência para a Constituição pode levar à servidão ou pior, se não for trabalhada em suas manifestações. Freud diz no texto sobre a transferência, em que ele vai dizer que realmente na instituição, se ela não for tratada, não for trabalhada, ela leva ao pior, né? Como, por exemplo, sei lá, uma cumplicidade com uma internação prolongada, né? Seria um exemplo bem beirando o iatrogênico no tratamento, né? Não quero sair daqui. Trabalho coletivo em equipe, algumas recomendações. Alterou também a formatação, mas tudo bem, né? Então, vamos lá. A equipe deve trabalhar em constante parceria com os diferentes profissionais e deve-se estar atento para os excessos educativos e normativos, privilegiando radicalmente a palavra do sujeito como matéria-prima para as intervenções. Quer dizer, não é a gente ficar refém dos caprichos do que o paciente, o usuário diz, o que ele quer, não sei o quê. Mas o que ele diz, como ele diz, é matéria-prima para o nosso trabalho, né? Para a gente confeccionar, digamos, um projeto terapêutico, uma orientação, uma direção de tratamento. Buscar colocar no campo da palavra as ações desmedidas e comportamentos de risco dos pacientes, usuários, que só devem ser contidos visando uma elaboração. Muitas vezes a contenção é uma grande discussão, né? Paciente internado, o pessoal da enfermagem sabe muito bem das dificuldades, né? O paciente está agressivo, rebelde, violento, autoagressivo, heteroagressivo, todas essas manifestações, né? São comportamentos muito invasivos, seja para o próprio paciente, seja para outro. Então, a contenção, a gente tem vários recursos de contenção, inclusive a gente fala em contenção humana, né, ou contenção mecânica, mas seja como for, essas ações devem ser colocadas no campo da palavra assim que possível. Durante o momento da ação não dá, mas assim que possível colocar no campo da palavra. O que aconteceu? Por que você está assim? O que está se passando? Até onde ele conseguir se manifestar pela via da palavra, né? Porque pela via da palavra a gente tem acesso a alguma coisa do que está acontecendo na cabeça do paciente e talvez algum acesso a esse sujeito, né? E essas contenções devem visar uma elaboração, não elas por si mesmas, elas devem ser um meio de se atingir um outro fim, né? Conter ou modelar comportamento, trabalhar com padrões cognitivos, não deve se opor ou excluir a palavra do sujeito. O campo subjetivo vai além das técnicas de aprendizagem
vai além da pessoa do paciente, a pessoa não é exatamente o sujeito, a pessoa é aquela pessoa que está ali, né? Ou da droga que ele usa, no caso da clientela D, né? Vai além de comportamentos, do uso das drogas, de todas essas variações, e como alvo das intervenções. Então, toda essa parte de conter, modelar comportamento, aspectos cognitivos do tratamento, não devem se sobrepor, não devem reduzir a possibilidade de atingir a palavra do sujeito. Essa é uma orientação extremamente importante da psicanálise para práticas que não são necessariamente psicanalíticas. Tá? Importante a gente dizer isso. 3 fatores do cotidiano no trabalho em equipe como base para a construção do caso. O processo deve se dar caso a caso no cotidiano das equipes e envolve fatores cruciais. Por exemplo, fator tempo, né? Como lidar com o tempo na relação de cada usuário com o serviço sem perder a dimensão do tempo subjetivo? Como articular 2 tempos entre a espera e a pressa, primeiras intervenções, crise, permanência, referência. Freud vai falar muito nessa articulação espera e pressa. A gente tem pressa de intervir, mas se a gente só tem pressa, a gente atropela. E a gente precisa esperar uma certa pausa, um certo hiato, né, entre uma ação e outra. E às vezes a gente espera demais. Então essa tensão entre espera e pressa, ela é fundamental no trabalho, né? Seja no atendimento à crise, seja na permanência, né? Seja no que emerge de repente quando não se esperava, etc. Né? Fator equipe. Como acompanhar o cotidiano fora do CAPS, por exemplo? A gente está falando muito no campo da atenção psicossocial, então o CAPS é um equipamento privilegiado, mas não é só o CAPS. Com que agentes clínicos e sociais se pode, de fato, contar em cada caso. Intercorrências clínicas, outros setores, jurídico, conselho tutelar, desenvolvimento, assistência social, educação, esporte, lazer, etc. Então, com quem a gente conta nas equipes? Para cada caso, a gente monta uma pequena rede. Não são todas as redes juntas, todo mundo não dá. Né? Então, cada caso evoca determinadas urgências de acionar outros dispositivos. Né? Eu estou trabalhando lá no Carim, né, com o pessoal do Carim. Né? Estou lá em parceria, discutindo, né, tentando dar uma contribuição, e a gente faz uma parceria. Na infância e adolescência, os dispositivos são vários. É o tempo inteiro a gente está no conselho tutelar, na escola, no jurídico, na assistência social, na atenção básica. É o tempo inteiro. Claro que com o tratamento de adultos, álcool e drogas também mobiliza a intersetorialidade, mas na infância e adolescência, muito mais do que qualquer outra faixa etária, a gente lida com essa riqueza e essa complexidade da intersetorialidade, tem que ir pelo caso, senão a gente não sabe mais onde está. Né? Da importância de como a gente constrói o caso nessas interfaces todas. Né? Fator institucional, como intermediar o trabalho nos diferentes equipamentos, considerando o envolvimento de outros setores para a construção do caso. Né? Então, a gente está lidando com instituições outras que não a nossa, e isso é de uma extrema complexidade. Né? Então, esses fatores, tempo, equipe, instituição, a gente tem que ir fazendo recortes aí a partir do caso. 3 indicações para o trabalho intra e interequipes. Eu já estou falando interequipes por conta disso, né? Por conta do intersetorial principalmente. Ou às vezes só mesmo dentro da saúde, mas já tem, né, internação, CAPS fora, atenção básica, já está só na saúde, já tem uma complexidade grande. Né? Então essas indicações, elas servem para esse, dentro de uma determinada equipe, num determinado serviço, e interequipes, intersetores, etc. São 3 indicações que a gente vai aprender com esses autores que eu falei no começo, da psicanálise aplicada. Primeiro, aprendizes da clínica, né? Uma posição nossa, né? Nós temos que nos colocar como aprendizes, né? Lembrando o professor Romildo, nesse espírito mais das humanas, né? Versus pedagogias, que seriam reeducação, a gente tem que reeducar, tem que
se comportar, tem que aprender, que nós é que somos os aprendizes. E terapias também, porque a ideia da terapêutica, uma das definições da terapêutica é restauração ao estado anterior. Em algumas coisas a gente consegue restaurar o estado anterior, né? Eu estou gripado, eu espero restaurar meu estado anterior. Mas eu não sei se meus órgãos vão voltar ao estado anterior depois de uma caixa torácica aqui ressonando tosse, vai ficar lá. Acho que o estado anterior sempre vai ficar com alguma ponta de que não é mais o mesmo. As células não param de se reproduzir ou de morrer, enfim. Então esse estado anterior, mesmo na medicina, ele é mítico. Quando se trata de sujeitos, mais ainda, né? Então o aprendiz da clínica, ele nem restaura o que era antes e ele nem educa para ter que ser desse jeito depois. As demandas dos próprios pacientes e das famílias são: eu quero ser como eu era antes, né? Eu quero mudar e ser diferente. A demanda é essa. E a gente já vai frustrar essa demanda porque a gente já vê que tem um impossível aí no final das contas. Mas há muita coisa a fazer, né? Senão a gente cai na paralisia. Então, aprendiz da clínica, dessa declinação de aprendiz, eu vou falar em transferência de trabalho, que eu estou usando o termo transferência de uma maneira um pouco distorcida. Não é a transferência do tratamento, mas eu me aproveito dela. Então, a gente tem posição de aprendiz, transferência de trabalho e construção coletiva do caso, que é feita a posteriori, e não a indicação terapêutica a priori, antes da gente saber com quem que a gente está lidando, né? Então, vamos lá. Aprendiz da clínica. A posição de aprendiz convoca o sujeito em cada situação e a cada encontro com o usuário. Então, o usuário, o paciente, a pessoa, não é a mesma coisa que o sujeito. O sujeito é aquela tomada de posição. Muitas vezes a gente localiza o sujeito quando ele diz não, quando ele se recusa a alguma coisa. A recusa pode ser um momento, um exemplo de uma manifestação do sujeito. Contrário do que a gente acha, né? Afirmação. Afirmar. Isso aqui eu quero, isso aqui é o que eu vou fazer. Também é uma maneira da gente localizar essa emergência do sujeito. Pelo sim, quer dizer, você só diz um sim radical quando você pode dizer não, né? O sim e o não estão atrelados dialeticamente, não tem jeito. Então, o sujeito se manifesta não o tempo todo. Nenhum de nós é sujeito o tempo todo. Tem hora que a gente é simplesmente pessoa, indivíduo, corpo, enfim. O sujeito não é uma evidência. E ele fala a partir do seu eu. O eu, digamos assim, é o canal de manifestação do sujeito. Eu isso, eu aquilo. Eu não vou, eu preciso ir, né? Então é o eu que fala. O sujeito ele é falante a partir de seu eu. É claro que ele pode ouvir vozes e falar como outro, né? Aí já tem um estranhamento do próprio eu e a gente já vê que o eu já está cindido, abalado, esfacelado, nas dimensões mais graves das psicoses, né? A fala do sujeito tem valor de verdade, seja nos delírios, alucinações, fantasias, etc. Saber e verdade se superpõem, mas não coincidem necessariamente com os fatos. Aquele exemplo clássico: eu matei minha mãe. Aí a gente vai investigar, a mãe está viva. Ah, ele não matou a mãe. Você está dizendo que matou a mãe. Com o que a gente está lidando aí? Eu matei minha mãe, né? Eu sou um matricida. Que édipo é esse, né? Falando dos mitos gregos, né? O Freud pegou um mito grego, uma tragédia grega, uma peça, uma ficção e fez uma teoria, né? O mito do Édipo se transformou numa teoria. Então, eu matei minha mãe é uma frase que pode ou não condizer com o fato, mas ela tem um valor de verdade. E às vezes a gente brinca o detetive, né? Porque se é fato, é verdade. Se não é fato, não é mais verdade, né? Saber e verdade se superpõem, mas não coincidem necessariamente com os fatos. Não há como predizer uma conduta, só se pode trabalhar sobre seus efeitos. Importante recolher esses efeitos, né? Então, o trabalho preventivo, ele serve para a gente muito pouco, né? Nesse sentido. Trabalhar na literalidade do modo de apresentação do sujeito, sem com isso ter que atender a todas as suas demandas, mas abrir a possibilidade de sair desse lugar pedinte de soluções com a oferta de acolhimento. Eles são muito pedintes, né? Mas essa pedição, a gente vê aqui no pátio, por exemplo. Essa pedição, aí sair pedindo, isso não é um sujeito se manifestando, isso é um automatismo, né?
Isso é automatismo, inclusive mais forte nas psicoses, mas às vezes por um certo hábito de sair pedindo uma certa mendicância, como eu digo. O sujeito está oculto ali. Não tem sujeito ali. Tem um chato me pedindo um monte de coisa. O que eu vou fazer com isso, né? Transferência de trabalho. Disparidade subjetiva versus trabalho entre pares. Por que eu falei em disparidade subjetiva? Porque a transferência no tratamento, ela é uma disparidade subjetiva do ponto de vista da psicanálise. Tem o sujeito que faz a transferência e tem o terapeuta, o analista, que não faz transferência de volta. Que o Freud vai dizer que a contra-transferência é um problema do analista, Lacan vai dizer que é a resistência do analista, e o pessoal dos anos 50 que usava isso como bússola foi muito bombardeado, porque isso aí era falsear alguma coisa da ordem do sujeito. Eu estou botando meu sujeito em cena, atrapalhando o outro. Só tem um sujeito, é do lado de lá, não é do nosso lado. Sujeito nesse sentido, manifestações sintomáticas, fantasias, delírios, está de um lado só. A gente está ali como receptáculo daquele material todo para trabalhar a partir disso e ver como é que a gente orienta o tratamento. Então, a transferência de trabalho não é uma disparidade subjetiva. São vários sujeitos, né? A equipe, todo mundo preocupado, angustiado, com suas fantasias, com suas ideias. E é um trabalho entre pares. Também não é transferir o trabalho para o colega. Uma vez me disseram isso. Você está falando de transferência de trabalho? É empurrar o trabalho para o vizinho? Não é. É um trabalho entre pares. Circula isso. Do saber exposto, que são as teorias e técnicas, ao saber suposto. Sujeito como potência. Suspensão no saber. Sujeito como potência nos dois sentidos. No sentido aristotélico, que é o sujeito que ainda não se realizou em ato, então só está ali como potência, né, ou imanência, mas Aristóteles, voltando aos gregos, Aristóteles vai falar em potência e ato. Potência é o que está ali imanente, ato é o que se realiza. Então o sujeito está em potência e ele vai se realizar em ato quando ele se afirma, quando ele se manifesta. Sujeito como potência e também no sentido nietzschiano, né? A potência, força do sujeito, né? A potência de realizar alguma coisa. E a gente vê os pacientes em crise muito impotentes, né? Sem nenhuma potência de realização. Essa potência de realização, seguindo mais ou menos uma vertente nietzschiana, a gente deve, digamos assim, ser um facilitador mais do que abafar, né? Mas tem que localizar onde é que está essa potência. Ela também não é tão clara. Em geral, o que aparece é muita impotência, né? Pelo próprio adoecimento. E a suspensão no saber nosso para poder ficar atento a isso, né? Circulação de saber nas equipes a partir dos elementos dados pelo sujeito versus disputa de saberes e poderes. No trabalho em equipe, todo mundo sabe alguma coisa sobre aquela pessoa, todo mundo acha que tem a dica melhor, todo mundo acha que eu vou resolver o problema, né? Ou então a gente cai na impotência também. E é a partir da indicação que o sujeito dá, eu vou voltar a isso, que é o que interessa. Responsabilidade partilhada e de cada um nas equipes versus movimento acusatório. É muito mais fácil a gente atribuir a responsabilidade do problema, do erro ao outro do que a si próprio. Mas não se trata de autoacusação nem acusação ao outro. É partilhar essa responsabilidade sabendo que cada um tem a sua própria. Essa responsabilidade, ela não pode ser de todo mundo, porque se é de todo mundo, ela não é de ninguém, né? Ela é partilhada e cada um tem a sua cota. Parceria pelo trabalho versus cola imaginária de grupo ou corporativismo, ou seja, eu vou trabalhar com quem eu não conheço, eu vou trabalhar com quem eu até não gosto, eu vou trabalhar com quem eu não tenho afinidade, mas a afinidade está pelo trabalho. A gente tem que construir uma afinidade pelo trabalho e não recusar essa parceria, porque eu só trabalho com o meu grupo, eu só trabalho com a minha categoria, eu não trabalho com outras pessoas, etc. e tal. Isso é o que mais acontece, mas a gente depois discute isso, eu estou com um pouco de pressa, porque a gente já perdeu um pouco de tempo aqui. Construção coletiva do caso. Finalmente, a construção do caso testemunha as diversas fases do trabalho em equipe. O sujeito dá indicação de modo disperso, intermitente, descontínuo e muitas vezes inconsistente. Então, a gente está pescando em água turva. Cabe à equipe recolher essas indicações como elementos significantes e extrair condutas e propostas conjuntas para cada caso, seguindo o estilo do sujeito. Né? Ele tem um modo de se apresentar no mundo, a gente precisa conhecer um pouco como é que é isso. É preciso não perder a dimensão da responsabilidade do sujeito por seus atos.
né? Seus atos, suas escolhas, mesmo quando ele é considerado juridicamente incapaz ou tutelado, como a gente já viu aqui, paciente tutelado dizendo: eu preciso de alguém que controle o meu dinheiro, eu não tenho como fazer isso. O sujeito se manifestou e se colocou. E ele é, por apelado juridicamente, mas o sujeito está lá, né? A construção do caso se dá em uma operação de redução da história e das produções de cada usuário. A gente vai extraindo da história, né? Senão a gente fica com uma história infindável. Essa operação de redução deve destacar dos diferentes narrativos dos profissionais sobre a sua interação com o usuário os fragmentos que compõem o caso e que são dados por elementos constantes que se repetem, que reincidem, constituindo o que é singular no caso. Então, o que é singular no caso é o que a gente depura dessa repetição, por onde a gente vai localizando o estilo do sujeito, o modo dele se apresentar ao mundo. As coisas se repetem, né? As narrativas dos profissionais são heterogêneas, pois variam de acordo com a intensidade ou frequência com que lidam com determinado usuário e seus familiares, mas devem seguir a trilha ou pista que é dada pelo sujeito. É fundamental na construção do caso que impressões, julgamentos, palpites, inferências usuais sobre a pessoa do usuário fiquem de fora, né? A tal da contratransferência, de um modo geral, resumidamente, tem que botar entre parênteses, é um certo esforço metodológico que a gente tem que fazer, porque eu sempre acho alguma coisa. Onde é que eu estou? E também que passem por uma redução para enxugar os excessos de significado que normalmente se atribuem às interações e relações no cotidiano da convivência. Na convivência a gente está sempre sabendo o que está acontecendo com o outro, aliás, mais com o outro do que com a gente em geral, né? É preciso sair do lugar comum a cada vez, em cada construção, considerando que o saber científico também deve ser posto entre parênteses para destacar os elementos fornecidos pelo sujeito. Esse saber científico vai nos servir no segundo tempo, ele não vai jogar ele fora. O saber do caso é uma construção, portanto não é prévio, ainda que possa se valer de referenciais conceituais prévios em dado momento. Aí vem clínica e sujeito, né? Sujeito, singularidade, sintoma. A singularidade, a gente fala muito em singularidade, projeto terapêutico singular, PTS, não sei o quê. A singularidade é dada pelo arranjo ou amarração que cada sujeito faz, constituindo ou realojando seu sintoma, formando o que podemos chamar de um estilo. Então, essa é a singularidade. É claro que um maníaco ou um bipolar tem um estilo meio estereotipado, que a gente já conhece, mas lá traçando alguma coisa além dessa manifestação mais padronizada, tem algum diferencial ali. O estilo do sujeito é seu modo de estar no mundo, se relacionar com maior ou menor disponibilidade para o outro. Em suma, o que está em jogo no estilo é uma modalidade, ou o que a gente chama de modulação do gozo, que abrange prazer e desprazer. Gozo não é só prazer, né? Gozo também é sofrimento. Né? Para a psicanálise, sofrimento é um modo de gozo. Que a gente fala gozo, acha que a pessoa está lá de gozação, não é bem isso. O sujeito não é uma evidência, já disse, fazer aparecer o sujeito é ousar ir além das aparências, dos sintomas psicopatológicos corriqueiros ou estereotipados, das demandas imediatas de cura, de amor ou qualquer outra manifestação repetitiva ou automática. Ir além do automatismo. Né? Sujeito e laço social, isso é uma coisa importante também. Cada sujeito, a partir de suas possibilidades, do modo como se articula o seu sintoma, ou se enlaça no outro, faz um laço social próprio, isto é, um modo singular de se ligar ou se desligar do outro, que determina seu lugar social. Eu estava vendo ontem o filme do Leon Richman sobre o Museu das Imagens do Inconsciente, lá da doutora Anise, e apareceu o Carlos, que foi o grande artista das mandalas, o grande artista que sustentou toda a teoria junguiana da doutora Anise por conta das mandalas, e ele tinha um cachorro. A relação dele com o cachorro era muito particular, o cachorro estava com ele e o cachorro estava ali, era o cachorro do Carlos. Ele pinta um autorretrato dele com o cachorro, e o cachorro se fere na pata e tal, ele cuida do cachorro, ele cura o cachorro, ninguém encosta a mão no cachorro dele. Então, é um modo dele se apresentar ali, né? Ele está ali estabelecendo com o cachorro uma coisa extremamente singular. Claro que o cachorro é um convite para a gente ter uma relação próxima, né? Mas o cachorro do Carlos era o cachorro do Carlos, né? Esqueci o nome dele agora, ele tinha um nome interessante, inclusive significativo, daqui a pouco eu lembro.
Então, cada sujeito tem esse jeito de, né? Os dispositivos de inclusão social devem levar em conta as manifestações dessa articulação do sujeito ao outro, que se dá muitas vezes de modo contingente e pontual, principalmente nas psicoses. Se afasta do outro, que o outro é perseguidor, pode invadir, ou se aproxima do outro, ou tenta anular o outro, enfim. Esse enlaçamento se dá a partir de certas articulações de significantes, como uma nomeação que localiza o sujeito numa função qualquer na família, no trabalho, ou em algum grupo social, ou numa atividade artística, num ofício em geral, determinando ou simplesmente indicando um lugar subjetivado no social. Aqui na oficina da Eliane, por exemplo, a gente tinha pessoas que faziam trabalho de arte, mas esqueci o nome dele agora, né? Daqui a pouco eu lembro. Que a gente tem um quadro, Maria, como é que é o nome dele? Daqui a pouco a gente lembra. Ele dizia, eu sou artista. Outros não diziam isso. Então, artista era alguma coisa que nomeava ele. A gente tem quadros dele. Né? Josinaldo. Eu tenho um quadro dele, a Maria tem um quadro dele. Ele dizia, eu sou artista. Né? Então, ele se nomeava nesse lugar. Bastante psicótico, um caso grave, mas ele era artista. A gente tem exemplos clássicos no Brasil. O bispo, que não dizia, eu sou artista. O bispo fez uma obra delirante. Ele dizia, vou inventariar o mundo para mostrar ao Criador que ele é um ignorante no dia do juízo final, no dia da passagem. E nós temos o profeta Gentileza, que é um exemplo de autonomeação. Ele foi construindo essa nomeação, o profeta foi o último nome que ele se deu, e isso deu uma função e um lugar no laço social, tanto deu que a família dele começou a achar que ele não era maluco. Mas, enfim, na psicopatologia ele era um paranoico, né? Mas, enfim, ele era o profeta. Sem esse processo de subjetivação, de tomada para si de um lugar no social, o sujeito não fará um laço social, mas estará apenas inserido de modo automático ou sempre escapando do que lhe é ofertado como inclusão no coletivo. Não vai funcionar. Diagnóstico. Aí tem uma questão de diagnóstico que eu estou, né? Dá para enxergar bem. Dá para enxergar bem aqui que não dá. Eu divido o diagnóstico em 3 dimensões, que eu acho que assim, não sou eu só, eu estou construindo uma coisa a partir de vários autores, de várias práticas, mas diagnóstico da situação, esse já está consagrado, né, na porta de entrada, nos serviços, na psiquiatria, às vezes ele é meio desvalorizado, mas é muito importante. É o diagnóstico imediato, é o momento inicial do acolhimento, em que é avaliada a situação do sujeito através da queixa, da demanda, quem demanda, o que demanda, como demanda, da relação entre os familiares e o paciente em suas manifestações atuais e sua situação social, socioeconômica, caracteriza o grau de urgência da intervenção. Tentou suicídio? Não. Está quebrando tudo? Não. A família não aguenta? Não. A mãe fez não sei o que com ele? Quem trouxe? Foi o bombeiro? Foi a família? Ele veio sozinho? Esse é o diagnóstico da situação. É preciso uma avaliação mais sistemática de como é que a coisa começa a acontecer. Que o Freud chama das primeiras jogadas do jogo de xadrez. Né? Orienta a intervenção imediata e quais dispositivos devem ser acionados. Tá tuberculoso, eu vi o professor Jorge falando aqui, está tuberculoso, isso é uma urgência. Né? Se tratou, não tratou, está bacilífero, está com bactéria resistente, enfim. Tem que saber a situação. Diagnóstico psicopatológico simultâneo ao primeiro ou não. Às vezes a gente já sabe do que se trata, às vezes a gente tem dúvidas diagnósticas, né? 2 modalidades de arranjo subjetivo na estrutura, neurose e psicose, mas buscar uma equivalência com o CID-10, não sei se já saiu o CID-11, caracteriza a dimensão clínica descritiva do adoecimento do sujeito. A gente precisa de um CID. Orienta a abordagem medicamentosa e os cuidados decorrentes. O diagnóstico do sujeito é essa contribuição da psicanálise, né? Mais difícil de detectar, se dá na transferência, ao longo do tratamento, nas consultas ou na convivência, deve recolher os elementos que dizem respeito ao sujeito, localizando seu arranjo singular em relação ao quadro psicopatológico geral. A relação ao outro e ao objeto são parâmetros diagnósticos. Também caracteriza a urgência subjetiva, do que de fato se trata em sua particularidade. Aquele surtado, seja um bipolar, seja um deprimido, seja um esquizofrênico, seja um, enfim, catatônico, seja um usuário de drogas que a gente não sabe se a droga está mascarando uma psicose ou não, enfim. Orienta a construção e reavaliação do projeto terapêutico.
Tá? Então, essa é a contribuição da psicanálise ao diagnóstico. Um diagnóstico não exclui o outro, eles se articulam. A supervisão clínico-institucional, que é um dispositivo que foi criado para os CAPs, principalmente, depois para os serviços residenciais terapêuticos, depois para a rede, para a RAPS, rede de atenção psicossocial, que envolve vários equipamentos, e aí o supervisor fica rodando, que nem um peru tonto, em todos esses equipamentos, mas ele precisa fazer um trabalho. Então vai ser pelo caso. Senão ele vai ficar batendo cabeça com um monte de equipe, com um monte de serviço. Pelo caso. Função clínica, trabalhar sobre a construção coletiva dos casos a partir do diagnóstico em 3 dimensões. Situação, psicopatológico e sujeito. O sujeito é o último, né? A gente precisa mergulhar no caso para saber onde está o Wally, né? Onde está o sujeito. Sobre os projetos terapêuticos, os processos de acolhimento, acompanhamento, encaminhamento dos casos em diversas parcerias dentro e fora da área da saúde. Função institucional, avaliar e elaborar projetos de desenho do serviço junto à equipe, analisar o funcionamento do serviço e suas relações com o projeto mais amplo da reforma psiquiátrica, das políticas públicas, sustentar junto com a coordenação ou direção do serviço um diálogo permanente com as instâncias políticas em nível micro, médio, macro no campo da saúde mental. É um trabalho institucional. E o clínico institucional, garantir o trabalho em equipe a cada um e manter a responsabilidade partilhada, operar de modo a produzir e sustentar na equipe a transferência de trabalho, como eu já expliquei, como suporte para o enfrentamento do cotidiano na atenção psicossocial. Estou correndo, tem muita coisa aqui. Algumas recomendações para a equipe. A reabilitação não deve ir no sentido contrário ao trabalho clínico. Não se trata de restaurar, mas de tomar um novo rumo a partir do estilo do sujeito até onde ele suporta. Isso resume o que eu falei. A oferta de recursos não deve abafar o movimento do sujeito, e sim fazê-lo se mover numa direção própria. A ressocialização não é recuperação, e a cidadania se constrói também na diferença e não apenas na igualdade. O que se inclui é o estranho e não apenas o familiar. Né? A gente tenta abolir o estranho para ficar só com o familiar. Bom, agora é um método de escrita do caso. Eu vou andar um pouco rápido com isso, senão não vai dar tempo da gente conversar. Pois é, a gente atrasou bastante aqui por vários fatores. A história e o caso. Então, a gente deve, da história, decantar a história para extrair o caso. São os 3 binômios. Da supervisão, a gente vai para a construção. A supervisão pode continuar e a construção pode ser pontual. Num dado momento, ela se retifica. Né? E o terceiro é conceitos e distinções. Esse eu acho bem importante. Como é que a gente usa os conceitos, afinal, na construção do caso? A gente joga fora tudo que a gente estudou, ainda mais a psicanálise, que é um saber extremamente complexo, cheio de conceitos e tal. Não, o caso vai chamar os conceitos e a gente vai tratar os conceitos como distinções. A gente não vai aplicar uma massa de conceitos a um caso. O caso vai chamar determinado conceito que interessa mais aquele caso. Daí a gente precisa conhecer muito a teoria. E, ao mesmo tempo, saber deixá-la em seu lugar para que ela opere a partir do que o caso evoca. É um problema mais na transferência, é um problema mais na repetição, é um problema mais no inconsciente a céu aberto, é um problema na relação ao outro, é um problema na relação ao objeto. Não, ele está conseguindo construir um objeto. Um caso de uma moça, por exemplo, que ela estava entre ser mulher, ser homem, e entre ser mulher e ser homem, ela apareceu no meio do tratamento, eu faço artesanato. Então, o artesanato daria um lugar a ela que não precisava, se ela é só mulher, se ela é só homem, qual é a questão da bissexualidade dela, se é uma questão mais da ordem da neurose, né? Uma coisa mais... Todos nós circulamos nesses 2 polos da sexualidade, ou se era uma questão mais psicótica. Mas o artesanato remeteu à discussão do objeto, de toda a teoria de objeto da psicanálise, que é uma teoria bastante complexa, com várias vertentes, e a gente começou a discutir qual a função do artesanato no tratamento daquela pessoa. Então, cada um vai evocar um conceito que a gente vai usar a partir um uso mais pragmático da teoria. Né? Então, já precisa saber a teoria. Né? Daí não, né? Ela fica em suspenso, mas ela funciona. Aí o psicanalista e o saber, no centro do problema está o saber do psicanalista, ou do profissional orientado pela psicanálise, haveria 2 saberes. Por um lado, tem o saber da teoria, que deve ser posto em suspenso e em reserva. Pode superar um certo vazio tático no saber de referência, que é o saber teórico, para localizar elementos componentes do caso. Por outro lado, há o saber suposto ao sujeito, que ele também não sabe o que ele sabe sobre ele mesmo. E tem o saber do caso, que se constrói, que é o produto
dessa suspensão no saber, que a gente vai retomar esse saber conceitual no final, né? A função social do psicanalista, para terminar, o analista cidadão, que é o texto famoso do psicanalista francês, Henrique Laurent, que ele vai dizer que o analista cidadão não é um intelectual crítico. Interesses comuns entre a psicanálise e a democracia versus posição cética sem ideal. Né? O analista que é cético. Descrente. Sensível às formas de segregação. Toma partido versus especialista do vazio e da desidentificação, e o psicanalista caminha para um vazio, é uma coisa muito indefinida, né? Responde a uma convocação onde pode intervir versus divulgador na mídia. Hoje em dia os psicanalistas são muito divulgados na mídia porque a mídia divulga tudo. Mas é importante saber para que esse psicanalista está, que propaganda é essa que ele está fazendo da psicanálise, o que ele quer dizer com a psicanálise. Ele está fazendo uma intervenção onde ele é convocado a algum tipo de resposta? Né? Desculpa, não acabei ainda. Ajudar a respeitar, agora foi demais. Ajudar a respeitar a articulação entre as normas e a particularidade do caso. Uma instituição tem normas que têm que ser seguidas, mas a particularidade do caso e as normas gerais. É preciso fazer essa mediação aí que é importante, né? Transmitir a particularidade que está em jogo e torná-la um instrumento útil. Demonstrar a psicanálise na experiência, dando provas de sua clínica no espaço público, preservando a privacidade do paciente. Os psicanalistas são muito criticados porque fazem isso muito pouco, podem fazer, devem fazer mais, mas não vão expor o paciente, mas discutir, né, a altura de seu tempo, o tipo de problemática, de questões que estão surgindo na sua própria clínica. É basicamente isso. Aqui estão as referências bibliográficas que eu posso passar depois. E se dá um tempinho a gente conversa. Não sei, acho que já passou da hora, mas aí vocês digam aí. Tá, obrigada. Bom, quero agradecer e parabenizar a professora Ana Cristina Figueiredo pela excelente e esclarecedora exposição, né? Enquanto a professora Ana Cristina falava, eu estava lembrando de um contato com um aluno que faz formação em psiquiatria e falou assim para mim, a psiquiatria, o diagnóstico repete muito. Aí eu falei para esse aluno, o diagnóstico se repete, mas a expressão do sofrimento vai mudar inteiramente, né? É o que a professora Ana Cristina estava falando da singularidade do sujeito, né? Que na minha prática clínica eu chamo mais paciente, né? Enfim, tem uns linguajares diferentes da psicanálise, da psiquiatria, né? E realmente isso vai ser inteiramente diferente, né? Quer dizer, a história, a expressão do sofrimento, das angústias, e eu acho que é justamente isso que torna o atendimento em saúde mental tão interessante, tão desafiador na prática do dia a dia, né? Eu vou começar aqui com uma pergunta, professora Ana Cristina, que veio da web. Olha, essa pergunta aqui é a famosa pergunta de $1 milhão. Bom dia, professora. É da Patrícia. Como proceder no caso de contratransferência negativa? Além, é claro, da supervisão clínica, como atuar no caso? Ok. Alguém? Ele vai levar o microfone até ele. Bom, eu queria cumprimentar a professora Ana Cristina, que eu tive o prazer de assistir a sua primeira aula oficial, ou digamos, a sua aula para o concurso de professora no Instituto de Psiquiatria, e assisto hoje uma palestra como professora titular do Instituto. Faço essa observação porque, assim, desde o início se notava a extrema habilidade didática da professora de conseguir mostrar questões tão difíceis e complexas de uma forma tão articulada. Desde a sua entrada no Instituto, só se aperfeiçoou isso. Enfim, mas enfim, a minha questão a partir da questão da construção do caso,
a professora ressalta muito a subjetividade, o papel da subjetividade como uma marca da psicanálise que tem a ver com a construção do caso versus um caso clínico. Eu pergunto, existe uma maneira de articular essa questão da subjetividade com o outro social, ou redescrevendo as coisas, aproveitando o título da jornalista Eliane Brum? Existe, no momento, casos de estar doente de Brasil? Bom dia, só agradecer, dizer do prazer e agradecer à professora Ana Cristina. Como eu sou uma aprendiz da clínica, e eu hoje aprendi muito, estou supervisionando alunos do internato integrado, né, nossos alunos de medicina, e como é importante essa síntese, né, tá, essa aproximação dos casos de saúde mental e como trabalhar na rede, como trabalhar integrado em equipe. Lhe agradeço muito, foi um grande ensinamento. Eu espero poder ajudá-los também juntos a construir esse tipo de trabalho. Tá? Muito obrigada. Parabéns. Vamos responder essas três, não sei se tem tempo para mais depois, mas não esqueço também. A pergunta que veio de $1 milhão é contra-transferência negativa. Eu não entendi bem, porque a gente tem a contra-transferência do lado do analista e a transferência negativa do lado do paciente. Transferência negativa no sentido de que aquela transferência não vai nem para o amor, nem para a hostilidade, nem para o confronto, ela vai para um esvaziamento da transferência. E a transferência negativa talvez seja mais difícil de manejar, porque em geral a pessoa vai embora. Ou então, se ela fica, a gente já tem algumas chances de ver se essa transferência não é tão negativa assim, no sentido radical da palavra, mas é apenas um momento de resistência da transferência, porque a transferência de resistência, a transferência como resistência, não é a mesma coisa que a transferência negativa. A transferência negativa já é um certo fim de linha. E a transferência como resistência faz parte do tratamento. Então tem que ver se é transferência negativa ou transferência como resistência. E a contra-transferência se eu estou entendendo, talvez o que ela... Não existe esse conceito contra-transferência negativa, mas se eu estou entendendo o que ela quis dizer, é quando o analista não quer atender mais o paciente, né? Eu acho que quando ele... Porque ele não faz transferência, né? Essa contra-transferência de um analista não querer mais atender o paciente, eu recomendo ao analista, primeiro, em que pé que parou sua própria análise, o que pegou nesse tratamento que ficou insuportável escutar esse paciente, e também uma supervisão, para poder elaborar como sujeito, aí o analista é o sujeito que vai elaborar o que houve, que a resistência dele, chamada contra-transferência, e no caso, a ponto de inviabilizar o tratamento, portanto, o que ela está chamando de contra-transferência negativa, é o que houve ali. Né? Então, a análise pessoal e a supervisão, que são dois pontos importantes do tripé da formação, o outro é a formação teórica, tem que ser ativado, porque senão a gente não aprende com os nossos próprios obstáculos. A gente precisa aprender com os nossos obstáculos. Agora, é claro, às vezes a gente não suporta determinada coisa que um outro analista suporta. Então, realmente tem um ponto aí que é a subjetividade do analista que está em jogo e que vai ter que tratar disso ou na análise ou na supervisão, fora da relação com o paciente. Essa é que eu posso dizer. Né? Edson, eu agradeço muito de fato, né? Você estava presente na minha aula pública no concurso para ser professora aqui em 1988, então o IPUB fez 80 anos e eu fiz 30. Né? E eu acho que realmente foi um momento muito importante a minha entrada aqui no IPUB há 30 anos atrás, agora já vai ser 31, né? E você também estava lá presente no momento aí que eu estava pleiteando o meu título de titular, a professora Maria, presidente da banca. Realmente foi um momento muito importante para mim. E eu acho que eu posso dizer que eu aprendi muito, porque psicanálise eu sempre estudei, como eu digo no meu memorial, desde que eu entrei na graduação em psicologia. Mas o que eu aprendi aqui no IPUB é exatamente essa clínica da extrema dificuldade do trabalho e do trabalho em equipe.
como é que a gente pode fazer isso. Eu dei supervisão em CAPES muitos anos, onde eu aprendi também a como manejar a equipe como supervisora, mas a Clinipub e a clínica emergiu de uma maneira absolutamente forte e contundente. Casos muito graves, situações muito difíceis, como é que a gente opera a partir disso, né? Como é que a gente constrói um trabalho coletivo que não é fácil, né? E então eu acho que eu só tenho a agradecer o que eu pude me apropriar disso, né? Teve Cristina, também agradeço a sua presença aqui hoje. Eu acho que é isso. Bom, então, não há mais perguntas. Vamos agradecer mais uma vez à professora Ana Cristina pela brilhante palestra, pelos ensinamentos, né, que ela conseguiu passar para o público presente, e anunciar que na próxima semana vamos ter aqui o professor Rogério Panizutti falando sobre novas tecnologias digitais na investigação do cérebro. Sexta-feira que vem. Muito obrigado. Pois é, está marcada, mas não está confirmado. CEP.